Hoje é domingo, 5 de abril, meu nome é Luiz Carlos Bren. Eu vou apresentar a vocês a minha sugestão para combate ao coronavírus e fazer com que ao mesmo tempo a economia do Brasil volte a crescer e as pessoas voltem a trabalhar, que é o que nós estamos precisando. Essa posição que nós temos aqui hoje é a posição do dia 4 de abril, em que você percebe de imediato as diferenças que existem no Brasil. Veja que o Norte com 427 casos, Nordeste 1.399, o Sudeste 1.658, a maioria concentrada em São Paulo, o que por si só mostra que o Brasil é um país com diversas características e cada região do Brasil tem a sua característica. Então não pode ser tratado de maneira igual o país todo, assim como o mundo todo. Nós não podemos tratar o país do jeito que outros países buscaram suas soluções e trataram. Então o plano, gente, consiste no seguinte: barreiras sanitárias. Eu vou explicar detalhadamente o que é isso, que também pode ser chamado barreira epidemiológica ou barreira de triagem, ou seja o que for, tá? Bom, qual é a única forma de transmissão que tem do vírus? É através do contato direto. Contato direto com o vírus pode ser através de uma pessoa, através de alguma coisa que a pessoa contaminou e você foi, colocou a mão e também se contaminou e assim por diante. Então, aonde que nós devemos agir? É no contato direto, é combate ao contato direto, impedir o contato direto, de maneira racional, sem medo e de maneira clara. Esse é o nosso objetivo. Da maneira como nós estamos fazendo hoje, com esse confinamento que está, não adianta muita coisa. Eu vou explicar o porquê. Nós temos que primeiro isolar quem está doente e isolar os potenciais transmissores. Por quê? São eles que são os possíveis portadores de vírus. Nós não temos que isolar as pessoas, temos que isolar quem está doente e liberar quem não tem nada, quem não tem problema, para a vida normal, para trabalhar. Então, como é que seria essa barreira sanitária, epidemiológica ou de triagem? Ela tem que ser feita na esfera aérea, naval, terrestre e de ferrovias. Então, eu dividi isso em 7 níveis. O nível 0 é o confinamento, é o que nós estamos hoje. Nós temos que sair do confinamento. O nível 1 é quando a gente consegue liberar bairros ou pequenas comunidades. Nível 2, quando a gente consegue liberar mais que um bairro ou mais que uma pequena comunidade que estão agrupadas. O nível 3, liberar uma cidade inteira. O nível 4, mais que uma cidade, que elas estejam juntas. O nível 5, o estado inteiro. E o nível 6, quando todos, mais que um estado, podem se unir para montar essas barreiras. Eu vou começar aqui por Açailândia, que é onde eu estou, aqui no Maranhão. Então, hoje aqui está tudo fechado. Tem ninguém trabalhando, tudo parado. Nós temos São Luís, os lugares que nós temos vírus aqui. São Luís, que está a 480 quilômetros. Caxias, que está a 460. Temos ainda Marabá, que está a 180, mas é no Pará, não é no Maranhão. E temos ainda Teresina, que está a 525 quilômetros. Ou seja, o vírus mais próximo da gente aqui estaria a 200 quilômetros. Já não está mais, porque em Marabá a pessoa já se curou. Então, o mais próximo da gente está uma distância absurda. Então, como é que a gente faria para a Açailândia, por exemplo? Então, como eu mostrei para vocês, tem 6 níveis. E o nível 5, que é do estado, seria como isso aí? Por exemplo, nós temos em São Luís, que tem, e Caxias, que tem vírus. Então, essas 2 cidades seriam isoladas do resto do estado do Maranhão. E colocaríamos barreiras sanitárias em todas as entradas do estado. Todas as estradas que dão acesso ao estado do Maranhão seriam implantadas barreiras sanitárias. Eu vou explicar como é que é essa barreira. Mas a parte de aeroportos, tem vários aeroportos no estado, alguns em estrada de terra, mas é possível chegar por avião. Mais a parte de rios, de barcos, de portos e tudo mais. E evidentemente a parte de trem, né? Que aqui também tem trem. Então, no caso de Açailândia, dada a característica geográfica nossa, isso vai variar de cada cidade, de cada estado, já começamos direto por nível 3, já é possível começar direto por nível 3. Por quê? Não temos nenhum caso aqui. Então, como é que nós faríamos? A Açailândia daqui. Como é que a gente faria com a Açailândia? Uma barreira aqui, uma barreira aqui, uma barreira aqui. São as 3 estradas que dão acesso
a cidade de Açailândia. Esta que vem de Belém, esta que vem de São Luís e esta que é a Belém-Brasília. É a continuação, passa lá por cima. Essas 3 cidades seriam implantadas barreiras sanitárias. Mas, dada a nossa característica geográfica, também é fácil implantar em mais de uma cidade além de Açailândia. Então, já passaríamos para nível 4. Seria como? A Açailândia está aqui, podemos nos juntar a Imperatriz, a Itinga do Maranhão, a São Pedro da Água Branca, São Francisco do Brejão, Vila Nova dos Martírios, Cidelândia e vai por aí, ó, diversas cidades, tá? Até, inclusive, colocarmos aqui Rondon do Pará, essa última que eu estou marcando aqui, essa última, Rondon do Pará, e do Eliseu, que já são no Pará, e barreiras sanitárias, onde estão as cruzinhas. Que eu percebo o seguinte, que a Açailândia, nessa situação, já não precisa mais ter barreira sanitária na cidade. Por quê? Qualquer um que vier aqui para a Açailândia tem que passar pela barreira sanitária daqui de Bom Jesus da Selva, ou de Dom Eliseu, ou daqui que vem do Pará, que vem aqui por Marabá, também pode entrar por aqui. Para baixo temos barreiras que vêm aqui de Imperatriz, que dá acesso aqui, que por sua vez também não precisa ter barreira em volta da cidade de Imperatriz, porque tem outras barreiras antes de chegar lá. Então, com isso, a gente já consegue proteger uma grande região. Por exemplo, nesse caso, olha o que seria: 250 km de distância tem de Dom Eliseu a Grajaú em linha reta. 160, 250, 30. Então, é uma região grande em que todas as pessoas aqui podem ter vida normal, trabalhar normal e tudo. Nós temos que pedir quem está chegando. Aqui em Açailândia, por exemplo, o que a prefeitura está fazendo para proteger a população? Exatamente nada. Por quê? Qualquer um pode entrar aqui na cidade e trazer o vírus. Agora, a gente pode estar protegido aqui se tivermos barreiras sanitárias, tá certo? E aqui, São Luís e Caxias estão isoladas do estado. Então, no caso do estado do Maranhão, em que nós temos todas essas barreiras, São Luís e Caxias são o que a gente chama de zona isolada. Então, eles têm que se tratar de maneira diferente. Quando Caxias acabar e não tiver mais problema, ela não precisa ter barreira só em volta dela, nem São Luís, tá certo? Além disso, é muito importante o seguinte, que as barreiras sanitárias sejam feitas por cidade. Cada cidade do Brasil tem que montar sua barreira sanitária. Qual é o objetivo disso? De a gente poder criar zonas de exclusão. O que são zonas de exclusão? Explico. Vamos supor que nós estamos com essa situação que eu mostrei agora há pouco e de repente em Açailândia apareça alguém com vírus, alguém com coronavírus. Não sabemos de onde, mas apareceu alguém. Então, nós isolamos a cidade de Açailândia do resto que já está no nível 4. A Açailândia fica isolada até resolver esse problema. Quando acabar, volta àquela situação anterior. Não precisa mais ter a Açailândia. E o que é que vai ser feito nas barreiras e quais serão as condutas que nós temos que tomar? 2 tipos de protocolo nós devemos seguir. Primeiro, entrevista com as pessoas que vão passar pela barreira e a conduta que nós devemos tomar dependendo da entrevista. Junto ao questionário da entrevista, a gente pode dar um folheto ou mensagem por telefone ou uma explicação do motivo da triagem e quais as condutas que essa pessoa deverá tomar em caso de necessidade. Telefone que nós vamos dispor para ela, forma de contato, enfim, um monitoramento. Então, como é que seria? Dados pessoais, nós temos que ter o nome, data de nascimento, endereço, e-mail, telefone, outras formas de contato, origem e destino e meio de locomoção dessa pessoa, e se esteve em contato com algum suspeito, se apresenta algum sintoma respiratório, tosse, falta de ar, etc. Se apresenta alguma comorbidade, diabetes, problema cardíaco, se está fazendo uso de algum medicamento, quais, e se esteve recentemente em algum local com grande número de pessoas, ou hospitais, ou postos de saúde. E, ao final da entrevista, será dada uma classificação para essa pessoa. Eu, por exemplo, cheguei aqui há 2 semanas em São Paulo. Quando passei no aeroporto lá em Imperatriz, tinha um pessoal medindo a temperatura das pessoas à distância, o que não serve exatamente para nada, só medir temperatura, porque não é a temperatura, baseada em medir a temperatura, que você vai conseguir selecionar pessoas. Tinha que dar um questionário desse, que inclusive poderia ser distribuído no próprio avião para as pessoas já preencherem, e chegar lá em Imperatriz, no aeroporto, ter 10 enfermeiras, auxiliares de enfermeiras, técnicos, só um médico no caso que é preciso, e entrevistar as pessoas. E colher as respostas dela e decidir o que vai ser feito. Se tiver alguma dúvida, ter um médico lá para atender. Se não tiver médico, teleconferência, dá para fazer isso também. E aí,
Ao final da entrevista, nós temos 2 protocolos. Se não houver qualquer suspeita, a pessoa é orientada a ter vida normal. Vai embora, vai trabalhar, vai fazer o que tem que fazer. Se tiver no protocolo 2, vai depender das respostas. Por exemplo, no meu caso que vim de São Paulo, tenho diabetes, tenho 66 anos, estive em 4 hospitais, estive em metrô, estive em aeroporto, estive em contato com um grande número de pessoas. Então, quando eu chegar aqui, a vigilância vai chegar para mim e falar: olha, você vai entrar, mas você não tem nenhum sintoma, não tem nada, mas tem que ficar 14 dias na sua casa. E eu fico 14 dias na minha casa, sendo monitorado à distância, por telefone, por mensagem. Se quiser exagerar para algumas coisas, pode a vigilância sanitária colocar um logo da vigilância na minha casa, na parede, para que eu converse em frente a esse logo para provar que eu estou na minha casa, porque nós estamos numa guerra, então tem que ser extremamente sério. Eu não posso sair da minha casa nesses 14 dias, tá certo? Dependendo, se eu tiver com febre, se tiver com alguma coisa, eu posso passar por um teste de triagem rápida e ser assim mais contundente e investigar o meu caso. Agora, se eu não tenho nenhum sintoma, não tenho nada, não preciso do teste de triagem rápida. Eu vou para casa normal e acabou. Se uma outra pessoa que veio junto no mesmo avião não teve nada, não teve nenhum contato, está liberada. Agora, vamos supor que alguém do avião seja confirmado que está com coronavírus. Então, todas as pessoas que estiverem no avião serão orientadas a permanecer 14 dias em casa. E aí, você consegue fazer o controle. Em resumo, o que nós temos que fazer? Cada cidade criar sua barreira. As cidades têm que se reunir para estudar alianças. Idem para as cidades de estados fronteiriços, porque cada estado tem uma política diferente, mas as cidades que estão no borderline ali na fronteira têm que estudar como é que vai fazer. Com isso a gente consegue inclusive diminuir as barreiras sanitárias. Quanto mais a gente amplia a área, mais a gente diminui essas barreiras. As equipes têm que manter constante vigilância sobre isso. Tem que planejar cada cidade ou cada ponto de barreira, cada lugar, aí, dependendo da característica geográfica e de situação de cada cidade, o que vai ter na entrevista e quais são as condutas a serem tomadas. Conscientizar que as barreiras elas são móveis, elas não são fixas, elas podem mudar de repente de uma hora para outra. E nível 0 daquela escala só deve ser usado se não é possível implantar um outro nível ou se a situação é desconhecida. Então o nível 0, que é o confinamento de uma cidade ou de uma região grande, só deve ser usado se não se puder implantar nenhum dos outros níveis. Além disso, temos que planejar conduta para motorista, principalmente caminhoneiro, motorista de ônibus que viaja, pega muita estrada e atravessa de um lugar para outro. Estudar com cuidado as condutas para nível 2, incluindo área de exclusão. Nível 2 é quando você pega vários bairros, por exemplo, aqui em Açailândia, ninguém tem, mas de repente tem um bairro aí da cidade, e nesse bairro, Jardim Glória, por exemplo, tem 1 ou 2 pessoas suspeitas. Então nós vamos fazer o quê? Esse bairro nós vamos ter que criar ele como zona de exclusão ou criar uma barreira em volta dela para que ninguém entre ou para que todo mundo que entra e saia tenha um controle, mas o resto da cidade fica liberado, tá certo? E definir as áreas que estão excluídas de pandemia. Ora, aqui não dá para nós dizer que tem uma pandemia aqui no Maranhão. A pandemia é quando pega, não é o mundo inteiro, quando pega um continente, por exemplo, já pode ser considerado uma pandemia para aquele continente. No Brasil, praticamente não dá nem para dizer que tem pandemia. Teria o que? Em São Paulo, Rio de Janeiro, no Ceará, assim mesmo entre aspas, sabe? Então, onde não tem área de pandemia, que a gente pode excluir como área de pandemia, é doença comum. Apareceu um caso aqui em Açailândia, não posso dizer que é pandemia. É um caso que apareceu. E no futuro ainda, podemos desenvolver rapidamente um aplicativo que faça o controle de todas as áreas. De modo que quando você está andando ou está viajando, você abre o aplicativo, você sabe como é que está aquela área, em que nível ela está de segurança, podemos pôr cores azul, verde, vermelho, amarelo, perigosa, tudo. E após passar a crise atual, a minha sugestão é aperfeiçoar essa tática para que possa ser aplicado o mais cedo possível em caso de necessidade. Se nós tivermos aplicado essa tática, eu acredito, na minha opinião, logo no início, nós não teríamos parado tanto a economia e estaríamos bem mais controlados do que agora, tá? Então, pessoal, vamos lá, de volta ao trabalho, de volta à vida e
Para maiores detalhes e esclarecimentos, está aí meus dados se você quiser dar alguma sugestão ou algum esclarecimento. Muito obrigado, espero ter colaborado com o nosso país.